Raulzito, vamos ouvir o Silvinho? Eu quero entender o que aconteceu no segundo tempo, porque o primeiro tempo estava bem, aí você vira para o segundo, fica com um jogador a mais, e aí você toma um empate, o que acontece? Vamos ouvir o Silvinho. Mudou a postura do jogo. O jogo de 11 contra 11, as defesas marcavam um pouco mais baixo e depois você tinha que construir jogo. À medida que eles ficaram com um homem a menos e conseguiram fazer um gol de empate, nós tivemos que sair, fizemos as substituições, já tínhamos feito, aliás, para poder proporcionar e propor mais jogo. E isso fez com que o Fluminense, com um homem a menos, baixasse as suas linhas e saísse em contra-ataque. Então nós ficamos expostos. Como outro time também, qualquer outro time ficaria exposto. Você vai buscar o resultado, o adversário tem um homem a menos, e tu vai buscar o resultado, e aí você se expõe, porque tu não consegue fazer a transição ofensiva e defensiva todos os momentos. Então ficou assim. Peraí, mas tava melhor no 11 contra 11, Pascoal? Foi isso que eu entendi? Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Corinthians 11 contra 11 tinha um jeito de jogar, era o contra-ataque com o Mosquito. 11 contra 11, era o contra-ataque. Aliás, vou dizer um negócio pra você, eu nem expulsaria o jogador do Fluminense. Achei que foi ali, os jogadores se enroscaram ali e teve um pisão casual, não teve a intenção... Vai por cima. Eu não vi. Eu não vi. Eu confesso pra vocês, eu daria cartão amarelo naquele... temerária, Pascoal. Ó... Eu acho que os dois se enrolaram ali no lance. Tudo bem, com vocês, eu acho que eles se enrolaram no lance ali. Depois a gente pode mostrar o lance, na minha opinião, eles se enrolaram, teve um pisão ali e o juiz o expulsou. Achei muito rigoroso, achei o árbitro muito rigoroso. Mas entendi também que o time do Corinthians, eu vou dizer um negócio pra você, tem mas pouquíssimos recursos técnicos. E aí, quando você vai pro segundo tempo, mesmo tendo um homem a mais, aí, e 1 a 0 no placar a seu favor, Pascoal, foi pênalti. A gente viu o lance ali. Pênalti. Perdão. O pênalti claríssimo. O pênalti sem discussão. Então tá bom. O pênalti não há discussão. A minha discussão não é o pênalti do Lucas Claro. Não, eu sei. Eu entendi. Só queria saber se tinha sido pênalti. Só isso. Mas vamos lá. Não, o pênalti é claríssimo. Esse lance do Abel aí, ó. Agora. Esse lance do Abel. Ele chega estabanado. Ali se enroscam ali no lance. Não era cartão vermelho. Ali, ó. Tirar o GC. Confesso pra vocês. Eu não vejo... Vem dois na bola, ele sai pra cá, sai pra lá. Tem um pisão? Tem. Era cartão, pra mim, lance de cartão amarelo. Tudo bem. Agora, o Corinthians toma o gol de empate, por quê? Porque perdeu força. O time do Corinthians não tem força física. E quando recorre pro banco de reservas, quando os jogadores titulares cansam, aí não consegue dar uma qualidade. Olha aqui, ó, o Casares arranca, o volante do Corinthians está junto com ele e não vai na bola. O Casares arranca, o volante do Corinthians vem junto com ele, o Gabriel, e não vai até o fim. Tanto que o Gabriel percebe a burrice que ele fez, que ele se agacha na hora do gol ali, lamentando. Como se pedisse desculpa. Porque ele não acompanhou a chegada de um jogador de 1,5 m para fazer um gol de cabeça. O Casares chega limpo para fazer o gol de empate da equipe do Fluminense. E olha que esse gol estava impedido, e aí o impedimento foi bem marcado. Só para dizer uma coisa, para mim o Corinthians perde rendimento no segundo tempo na condição física, ponto. Porque o Mosquito se empenha muito durante o jogo. Ele corre demais e ele vai cansar. Para botar outro no lugar não tem. E aí o Corinthians enfraquece. O Corinthians definha diante dos adversários que têm melhor condição para executar o trabalho, como foi o caso do Fluminense. Empatar o jogo para o Corinthians ficou legal, porque o Fluminense no segundo tempo foi para cima do Corinthians. Agora o Cássio falhou, hein? Sim, professor, se o empate... Falhou, o Sormani? Mais uma falha do Cássio. Bota na mão dele, gente. A bola tá na mão dele. O goleiro do nível do Cássio não pode tomar gol desse aí, não. Eu já falei aqui outro dia, torno a dizer. Foi bem em cima dele. Foi muito em cima dele. Torno a dizer aqui. Foi muito em cima dele. Parece que ele não tem mais o reflexo que ele tinha no passado. Ele demora a reagir. Essas bolas reage. Em cima da linha ali é complicado. Ele fica muito dentro do gol, né? Ele fica muito dentro do gol. Se posiciona mal. Agora, ele falhou nesse...
Ele falhou nesse, mas também tirou uns outros 2 gols ali durante o jogo, né? Ele foi muito mais acionado que o goleiro do Fluminense, o que é imperdoável. Seu time pode ser ruim o que for, mas se você tem um a mais, você não pode deixar de fazer cócegas no Fluminense, como o Corinthians fez durante um tempo inteiro de jogo. E o primeiro tempo não foi essa maravilha toda, não, mas pelo menos não sofreu sustos, chegava antes nas divididas, matava as jogadas do Fluminense antes. Do ponto de vista ofensivo, não fez muita coisa. É a famosa arrancada com o Mosquito que gera pênalti. Aliás, a única vitória durante o campeonato foi com gol de pênalti fora de casa, né? Em casa até ganhou do Sport, mas fora ganhou aquela do América daquele jeito com gol de pênalti. Então é muito restrito. Quando a gente fala que é um time em construção, é isso, é em construção, mas o Silvinho não tem muito tijolo. Então ele está construindo ali, conseguiu uma certa consistência defensiva, que no lance desse gol não apareceu essa consistência, mas chega do meio para frente ali, é um parto. É bola no Mosquito, que inclusive é o primeiro a cansar sempre. É até covardia cobrar desse rapaz mais do que ele corre. Mas o fato é que até por característica física, quando ele sai, o Corinthians some no jogo em termos de ataque. E ontem até com ele em campo já tinha sumido. No segundo tempo, o Corinthians não apareceu no campo do Fluminense. Foi exigir uma defesa do goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, com mais de 40 minutos do segundo tempo. Isso não pode acontecer. Não pode. Assim como eu falei que o 1-1 no Não tem força, professor. Não tem de onde tirar. Não tem técnica, não tem velocidade, não tem qualidade o time para isso. É ausente do jogo. Foi um segundo tempo todo ausente. Assim como o 1-1 no Allianz foi 1-1 para o Corinthians, ontem foi 1-1 para o Fluminense. Porque o Fluminense, com um homem a menos, ter conseguido o gol da vitória como conseguiu e ter imprimido o volume de jogo que imprimiu no segundo tempo, o Fluminense podia ter até ganho o jogo. Né? Então é mais um capítulo desse gás curto que o time do Silvinho tem. Eu não entendo, em alguns momentos também, algumas decisões, insistências, né, do Silvinho com peças como, por exemplo, o Arauz, né, que apresenta muito pouco o futebol meio campo do Corinthians. O Arauz tomou o terceiro amarelo de um jogo contra o São Paulo. Não joga, ótimo, né? Então, assim, aquela notícia... Pouco joga e tem 3 amarelos, hein? Então, o professor, então assim, são jogadores inoperantes, tecnicamente, taticamente falando. O Matheus Vital pode não ser o suprassumo da intensidade, mas é mais bola que o Arauz, né? Convenhamos. O próprio Xavier, ele não é um volante daquele que você vai olhar e ver o refino, toque de bola maravilhoso. Mas o Xavier, em relação ao Cantillo... que ele saiu, o time sentiu. Você tem razão. Ele saiu, o time sentiu. Entendeu, Pascoal? Se o Corinthians ele estava ganhando como do Fluminense? Ele estava segurando na marcação. Sendo um time que era menos exposto, estava ganhando nesse lado físico no embate e conseguindo ganhar aquela intermediária na roubada de bola. Você coloca um jogador que não é intenso, que na marcação é falho, que tem o passe longo, mas apenas isso, e não dá pra viver de passe longo no futebol, convenhamos, o cara tem que ser dinâmico, e aí você mata o time. Aí você quebra o que o time tinha de pouco conquistado ao longo da partida, que era essa marcação, essa roubada de bola. Então o Silvinho tem decisões que elas são, sabe, bem questionáveis em relação, por exemplo, outras coisas. O Ramiro vai embora, certo? Então já não é mais escalado. Se bem que vinha jogando e sabendo que ele vai embora. Agora, por que o Gemerson, que era o melhor zagueiro do Corinthians, não é escalado se ele tá, entre aspas, com o mesmo problema do Ramiro? Se os dois vão embora, e se um joga, por que não joga o outro, então, que é bom jogar? Aliás, era o melhor zagueiro que o Corinthians tinha à disposição. Mas o contrato não sei o quê, mas a gente... Então, vamos resolver de uma forma. O Gemerson não vai ficar, Gemerson, nem treina mais. Vai procurar um clube. O Gemerson vai ficar, então joga. Tá à disposição, joga. O que não dá é ficar dependendo de jogador como, por exemplo, hoje, infelizmente, o Gil, que é um zagueiro lento. Que é um zagueiro que não desenvolve para o setor defensivo do Corinthians segurança, velocidade e intensidade. O gol que o Nenê faz por cobertura impedido, o Gil saiu. Gente, sabe, é a passada lenta. Então, se o Gemerson tá lá, Gemerson, até resolver a situação, você tá em campo. Depois a gente vê o que vai fazer. Então, sabe, são coisas que sabe, o Lé e o Pascoal não se comunicam. Sabe, não se comunicam. Não é possível. Deixa eu resgatar uma situação aqui do jogo, porque o gol do Fluminense é a famosa lei do ex.
né? Então, é o Casares, baixinho daquele... Não pode tomar um gol, o cara baixinho daquele jeito e tal, chegar a cabeça... Além de tudo, esse cara baixinho era o Casares. Antes de acionar o Sormani, professor, o Casares não comemora, cara. Casares não comemorou. Eu costumo respeitar muito jogador que de repente não comemora, porque ele ficou 10 anos no clube, né? Isso que eu ia falar. Ele tem uma história, ele foi ídolo, ele é ídolo, ele, né? Tem uma relação tão forte, o cara não comemora, né? Agora, o cara tem uma passagem ali a colar e tal, fica de clube pra clube, daqui a pouco não comemora mais gol. O Casares, a passagem do Casares foi suficiente para ele não comemorar? Eu acho que vai de tempo de casa ou de intensidade. Realmente eu também pensei, eu falei, ficou poucos meses para ter esse tipo de atitude. E nem foi tão importante assim, né? Mas de repente é marcante pro cara. Tem um exemplo, o Branco, tetracampeão mundial branco, jogou no Corinthians, jogou pouco. Em fim de carreira, depois de Copa do Mundo, até falhou num gol, que o Palmeiras é campeão brasileiro de 94, num 3-1, ele falha num lance. Mas o Branco, na pouca passagem que ele teve pelo Corinthians, ele já deu várias entrevistas dizendo que adorou, que foi legal. Então acho que foi uma coisa muito do ponto de vista pessoal do Casares. E olha, eu vou dizer uma coisa, o Casares é o tipo de jogador que só não ficou por contenção de despesas. Que era um jogador que poderia ter ficado no Corinthians. Se fosse em outro momento... por ele também, né, professor? De burras mais cheias, ele estava lá. Ele é pior do que os que estão lá? Eu não acho. Fala, Fazenca. Ele se quisesse, seria titular com o pé nas costas desse Corinthians. Sim. Além do lado financeiro, teve o lado do Casares. Ele também não fez muita força para ficar no Corinthians. É uma pena, é o que eu falo. É um jogador que é muito especial, ele é muito habilidoso, ele é muito talentoso. Se ele tivesse 30% de foco na carreira dele, esse menino estava jogando em time médio europeu, médio, tô dizendo grande, tá? Não vou exagerar aqui, mas médio europeu, jogando um campeonato espanhol, um campeonato português, brigando por algo. Estaria jogando, claro que tem. Ele é bom jogador. Mas pera um pouquinho. O professor, eu até sei que o professor defende o Casares e tem o nosso glorioso Tuca Veiga aqui na nossa produção. Eu e o Tuca somos casaristas. Também, que assim, é um amor, uma idolatria, e ontem partiu o coração ver o Casares fazer o gol, é um negócio de louco, né? Tá vendo? Eu tinha razão. O cara tá louco hoje na reunião. Eu tinha razão. Mas peraí, a gente tá chegando à conclusão aqui que sim, o Casares faz falta nesse Corinthians, é isso, gente, é isso. Claro que faz falta não, acabei de falar. Só uma palavra aqui, William. É isso, uma palavra. Se ele quisesse, uma palavra absoluto. Vou resumir pra você em uma palavra o que se o Casares faz falta pro Corinthians. Não é possível. Todo mundo aqui se dobrou ao Casares. Ô, Sormani. Não, eu não. Sormani, por favor. Não, eu não. Eu não. Jogador comum. Por que não? Comum. Oi? Não, pelo amor de Deus, faz falta. O quê? Os que estão no Corinthians bem comum chegam a ser. Pô, mas Casares ou Aral, Sormani? Nenhum nem outro. O Corinthians não pode ter esses jogadores. O Corinthians não pode ter o Casares, não pode ter o Arauz, não pode ter o Matheus Vital. Esse é um problema do Corinthians. O Corinthians está cheio de jogador medíocre, como eu disse no começo do programa, no sentido literal da palavra. Comum. Não pode. O Corinthians tem que ter jogadores que façam a diferença e eles o levem à conquista de títulos. Claro. Não pode. Você olha para o time do Corinthians, que jogador do Corinthians você consegue ter no seu time hoje? Talvez o Fagner. Mas eu não contrataria por conta da violência dele. Eu não daria esse crédito a ele. Eu não vou te contratar, você é muito violento. Não quero saber de você aqui. Mas na bola é o único jogador. Ou o Mosquito. Mas contrataria o Mosquito e chamaria meu departamento médico e falaria, escuta, preciso estudar esse menino aí. Ele cai de produção no segundo tempo. Não é possível. Agora, os demais jogadores do Corinthians não tem cabimento. E aí esse menino aí, o Casares... O motivo pro Casares estar lá. Mas aí é que tá, Celso, nenhuma coisa nem outra. Há outra vertente, há outra alternativa de bons jogadores. E o Corinthians não consegue descobrir. Como ele descobriu o Jusilei, como ele descobriu o Paulinho, como ele descobriu o Christian. Foram jogadores descobertos pelo Corinthians. E ninguém dava nada.
como ele descobriu o Balbuena, como ele descobriu o Pablo. Então, é disso que eu falo. Mas o Arauz é horrível, era melhor ter o Casares. Não, nenhum nem outro. Porque tanto com o Arauz quanto com o Casares, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Não tem cabimento. Agora, esses meninos são os culpados? Não. Não. Culpado é quem deixou o Corinthians, repito, e vou bater nessa tecla todas as vezes que eu puder. Culpado são aqueles, eles são os culpados, de terem deixado o Corinthians nessa situação. Um clube inviável, financeiramente falando. Não consegue contratar ninguém. E quando contrata jogador de nível mediano. A ponto de ter um time hoje, que quando o Bragantino vai jogar contra o Corinthians, ele diz o seguinte: eu vou poupar o Claudinho. Poupar contra o Corinthians. Aí ontem, o Fluminense poupou o Fred e o Nenê. Mais um time que poupa jogadores, porque olha pro Corinthians e fala assim: escuta, nesse jogo dá pra poupar. Dá pra ganhar com o time B. É o Corinthians. É essa a situação do Corinthians hoje. Não tem cabimento, gente. Isso não deveria existir. E quem levou o Corinthians nessa situação de bancarrota tem que ser cobrado todos os dias. E a oposição do Corinthians, que é fraquíssima, também tem que ser cobrada. E aqueles que são coniventes com os desmandos das antigas administrações do Corinthians também tem que ser cobrado. Ou seja, se eu pudesse hoje, fazia uma limpa no Corinthians. Fazia uma limpa, de cabo a rabo. Mas tem que repor. Por isso que eu falo, Sormani. Tem que repor, não é só limpar, não. Não adianta, não adianta, tem que repor, Sormani. Mas aí... Por isso que a gente fala do Casares. Eu falei aqui, em relação... é aquilo que eu já falei aqui. Eu, se fosse o Corinthians, contratava um Bandeira de Melo. Pagava o cara. Pagava... O Bandeira, vem cá, dá uma olhada. Olha a nossa situação, ó. Olha como a gente deve aqui, ó. Ataque o Ó, o que nós podemos fazer? O Bandeira não é o único cara do mundo que sabe lidar com finança de clube de futebol? Não é possível um negócio desse? Parece. Ele era muito contestado também no Flamengo. O Corinthians contratou uma empresa para fazer isso. Não é possível. O Corinthians está baseando o seu trabalho no trabalho de uma empresa para fazer as reduções e a adequação do Corinthians a uma nova situação. Então, o Corinthians já tem essa empresa administrando esse rombo do orçamento. Isso já está... Mas é mais que auditoria, né, Pascoal? É mais que uma auditoria. É uma bola também, não é só cortar, né? Mas a empresa está fazendo o trabalho de gestão. Agora está cortando. Chega uma hora que você tem que dar um balizamento. Esse aqui é o balizamento. Agora, se sobrar com a saída do Gemerson, do Casares, do Otero, outros jogadores que saíram, o Corinthians tem um saldo. E esse saldo poderá se traduzir em reforços agora nessa próxima janela. É que Esse é o problema, próprio Pascoal. Silvinho está esperando que isso aconteça.